José do Egito, lições para a vida. Ô glórias! Hoje vamos falar a respeito de José do Egito. José do Egito, um homem que foi usado de forma poderosa pelo Senhor. E certamente a sua vida traz lições que, se observadas, vão nos abençoar na nossa caminhada e nos dar forças para caminharmos cada vez mais firmes na presença do Eterno. É uma jornada interessante, amados, marcados por dores, dificuldades, provações, mas com o êxito total no final desta caminhada. Glórias a Deus por isso. Esse homem, aos 17 anos, foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Foi vendido como escravo para uma terra estranha, para o Egito. Ali ele viveu até o final dos seus dias. Ele esteve como escravo na casa de Potifar, teve aquele problema em que a mulher de Potifar quis ter relações com ele e ele fugiu. Depois foi para a cadeia, ficou um período na cadeia que não sabemos quanto tempo. E aos 30 anos o Senhor inicia a transformação, a vida vitoriosa que esse homem teria até seus dias finais. Aos 30 anos, ele é exaltado por Faraó como governador, da prisão para o governo. Olha como Deus trabalha a vida das pessoas. Aos 39 anos aproximadamente, ele reencontra com seus irmãos. A terra estava no 2º ano de fome e seus irmãos estavam no Egito para comprar mantimentos e ele os reconheceu. Aos 39 anos. Entre 39 e 41 anos, ele recebe seu pai, recebe a sua família toda para o Egito e morre com 110 anos de vida. Esta é uma breve história de como esse homem foi machucado. Passou pelas dificuldades, mas também visualizou, contemplou a vitória. E a palavra diz que Deus estava com ele. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 39, leremos versículos 21, 22 e 23. Gênesis capítulo 39, versículos 21, 22 e 23. Diz a palavra: o Senhor, porém, era com José. Quem era com José? O Senhor. O Senhor, porém, era com José, ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Amém? Amados, este é um testemunho tão magnífico, tão extraordinário. Mas o interessante é que este testemunho se aplica também às nossas vidas. O mesmo Deus que estava com José nos momentos bons, também nos momentos das dificuldades, é aquele Deus que está com os fiéis. Se você quer experimentar a presença do Senhor, faça tal qual José, viva em fidelidade, viva em amor, viva em santidade, e você há de experimentar o agir poderoso de Deus na tua vida. Vamos orar. Meu Deus, mais uma vez estamos aqui para ouvirmos a tua voz. Queremos, ó Deus, ser instruídos. Ó Senhor, fale aos nossos corações, para que nós possamos ter a nossa fé fortalecida, sairmos alimentados, certos que Tu és conosco. Oh Deus, dá-nos a instrução da palavra, dá-nos o conhecimento da palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Oh, glórias! Queridos, a vida de José nos mostra que mesmo quando os nossos sonhos parecem frustrados, e às vezes nós olhamos para a nossa vida e concluímos que somos derrotados, fracassados. Às vezes eu falo isso. Eu olho para a minha vida e me acho um fracassado. Oh, meu Deus!
Mas depois bate o arrependimento e a confissão do pecado, mas a nossa carne muitas vezes leva-nos a entender que somos fracassados, porque nós olhamos para os sonhos que nós instituímos para a nossa vida e vemos que esses sonhos não se realizam. Mas são momentos de fraqueza em que nós nos esquecemos, amados, nós esquecemos que os propósitos de Deus, os planos de Deus, são diferentes dos nossos propósitos e dos nossos planos. E certamente os planos de José eram diferentes daquilo que ele vivenciou boa parte da sua vida. Que ele vivenciou até os 30 anos. Certamente quando ele, aos 17 anos, era objeto do ódio dos seus irmãos, a ponto de tramarem em assassiná-lo. Mas, por intervenção, jogaram-no no buraco e depois o venderam-no como escravo. Tudo isso, irmãos, na vida de um jovem de 17 anos, era para trazer traumas, para produzir traumas profundos. Mas esse jovem já conhecia Deus, o Senhor falava com ele, o Senhor dava-lhe sonhos proféticos, o Senhor ensinava aquele jovem e ele esperava no Senhor, ele esperava. Amados, a dureza dos homens, a dureza das circunstâncias não foram fortes o suficiente para afastá-lo da presença do Senhor. Oh, glórias! Mas a sua fidelidade era cada vez mais solidificada nessa jornada que às vezes era difícil demais. Era difícil. A partir dos 17 anos até os 30 anos, José não teve uma vida fácil. Você pode olhar em todos os aspectos e a vida dele foi extremamente complicada e sofrida. Você não imagina o que eram as prisões naquela época e ali estava José preso, sem dever. Imagina, irmãos, hoje as pessoas estão revoltadas com tudo. José, porém, tinha o Senhor com ele, tinha o Senhor. Ele caminhava cada dia mais em fé, em pureza. Ele confiava verdadeiramente em Deus, porque ele sabia que o Senhor não o desampararia, mesmo nas situações difíceis. José era o 11º filho de Jacó. O 11º filho. Era fruto do seu amor com Raquel. Era filho de Jacó e Raquel. Oh, glórias! Eles viviam em Canaã. E certamente diz a palavra que era objeto do ódio dos seus irmãos. O povo, os irmãos dele, não gostava de forma alguma. José, amados, passava momentos difíceis demais ali na casa dos seus pais. No entanto, nada o abatia, porque ele sabia em quem cria. E isso é mais importante. Nos teus momentos de crise, em que todos olham para você e você consegue enxergar o ódio, consegue enxergar a inveja e essas coisas que são comuns aos filhos das trevas, não desista. Siga em frente, assim José o fez. Amém? Gênesis capítulo 9, versículos 2 e 3. Mostra-nos que Deus está presente, não apenas nos vales, mas também nos palácios. Diz a palavra. Ouça com atenção. O Senhor Deus era com José, que veio a ser homem próspero e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos. Queridos, aos 17 anos, José chega como escravo no Egito. Potifar olhou e resolveu comprá-lo e trazê-lo para sua casa. A palavra diz, amados, que esse jovem, ele fazia tudo com perfeição. Ele honrava a Deus a cada instante da sua vida, mesmo na sua tenra idade, apenas 17 anos. Isto, amados, também é um exemplo para nós, para os nossos jovens de hoje, que precisam honrar o Senhor em todos os aspectos da sua vida. Precisam honrar o Senhor a cada instante, a cada minuto. Não pode deixar que o pecado encontre lugar no coração. José, amados, ele passou por momentos difíceis naquela casa, porque ele era fiel. Ele era fiel ao Todo-Poderoso, ele era fiel a Deus, e ele não deixou que a situação que o envolvia o corrompesse. Era muito mais fácil ele aceitar os mimos da sua patroa, da sua dona, satisfazer a sua dona e, com certeza,
conseguir um bom local, um bom lugar naquela casa, do que continuar sendo fiel ao Senhor. Mas o que pesou, amados, é que esse homem temia ao Senhor. Ele sabia que Deus era com ele e mesmo sendo tão jovem, ele tinha um compromisso maior, não com a situação, mas com o Deus que cuidava dele. E vale ressaltar isso, é preciso que fique claro, que naquele momento a sua vida era uma espécie de vale escuro, mas Deus estava presente. Era uma espécie de vale difícil, um vale complicado, mas Deus estava presente. Ele tinha chegado ao Egito como escravo, sem contato com a sua família, e dentro de um local, dentro de uma casa rica, com todas as oportunidades. O maligno machuca, depois o maligno oferece alguma coisa, mas é preciso confiar sempre em Deus, porque é o Senhor que sempre tem a solução melhor para as nossas almas. E nós vemos que José, ele não deixou se envolver pelo pecado, dominar pelo pecado. Ele preferiu ser fiel ao Senhor. E isto nos proporciona, amados, algo interessante, o reconhecimento que mesmo na provação, glórias, mesmo na provação, necessário é que haja fidelidade ao Senhor, que nós sejamos fiéis, já que Deus está sempre no controle de todas as situações da nossa vida. Não há uma situação sequer na nossa existência que foge ao controle do Senhor. Glórias! E isso é preciso entendermos, irmãos, que você pode passar por problemas difíceis com os homens, perseguidos pelos homens, perseguidos pelas mulheres, enfim, pelas situações, muitas situações, mas há um Deus que lembra de você, há um Deus que cuida da tua vida. Basta que haja fidelidade no teu coração e você há de experimentar a mão magnífica, a mão maravilhosa desse Deus. Nós vemos que Potifar confiava nesse jovem. Potifar via que tudo quanto ele fazia, ele era bem-sucedido. José prosperava. Veja que interessante. Escravo, numa casa, num país estranho, mas o Senhor o fazia prosperar. Entenda, esse prosperar, ele era bem-quisto, bem-sucedido, as coisas aconteciam. Mas olha o histórico desse jovem. É preciso, amados, que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio ao sofrimento, nós possamos olhar para o Senhor. Glórias! Nós muitas vezes podemos estar no Egito de sofrimento, mas lembre-se, Deus é conosco, Deus não nos deixa, Deus não nos abandona. Amém? E essa é a lição que o Senhor nos dá, amados. Ele lembra-se de nós. Ele está presente na nossa vida. Deus é aquele que cuida da nossa existência, seja qual for a situação. Amém? Ainda no capítulo 39, desta vez, versículos 7 a 10. Ouça. A santidade, irmãos, é o maior tesouro que nós, que amamos o Senhor, podemos ter. Glórias! A santidade era o tesouro que José tinha diante do Senhor. Aconteceu depois dessas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher do seu senhor: teme por mordomo o meu senhor, e não sabe do que há em casa, pois tudo o que tem me passou ele às minhas mãos. Ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porque és a sua mulher. Como, pois, cometeria tamanha maldade e pecaria contra Deus? Falando ela a José todos os dias, e não lhe dando ele ouvidos, para se deitar com ela e estar com ela. E sucedeu que certo dia veio ele à casa para atender aos negócios, e ninguém dos de casa se achava presente. Então ela o pegou pelas vestes e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, deixando as vestes nas mãos dela, saiu fugindo para fora. Irmãos, às vezes nós precisamos ser fujões. Fugir da aparência do mal. Fugir da aparência do pecado.
A palavra é muito clara com relação à santidade. Nós que estamos aqui, certamente, na Missão Vivos, ouvimos muito a respeito de santidade. Porque a palavra diz de forma clara que se não houver santidade na nossa vida, como é que nós vamos ver, como é que nós vamos ter comunhão com Deus? José, amados, mesmo num tempo tão difícil, não tinha um pastor, um apóstolo, uma igreja, não tinha alguém para orientá-lo, não tinha. Mas ele carregava no seu coração o temor verdadeiro a Deus. E isto é que nós precisamos carregar. Às vezes nós achamos que preciso sermos santos apenas dentro da igreja. Não. José não tinha uma igreja, José não tinha um pastor, José tinha os ensinamentos de Jacó apenas. Mas o Senhor confirmava esses ensinamentos dia após dia e mostrava em atos e ações que ele guardava José, que o Senhor guardava José. E José conseguia entender e ver essas situações. Nós, amados, precisamos colher esse ensinamento e vivermos a santidade como indispensável, e na verdade é indispensável na nossa vida, entendendo que toda forma de pecado é uma ofensa a Deus. Você quer ofender Deus? O que é ofensa? É você olhar para alguém, no âmbito humano, é você olhar para alguém e soltar os cachorros nele. O popular soltar os cachorros nele. Aí você o xinga de verde, amarelo, azul, preto, enfim, todas as coisas. Pisa no camarada. Isso é ofender alguém. Quer ofender Deus? Peque. É simples assim. É o mesmo exemplo. E olha que, com relação a Deus, a ofensa tem um peso maior. Em relação ao teu próximo, tem o peso, sim. Mas não é tão pesado, tão terrível como ofender Deus, pecar contra o Senhor. Amados, se nós soubéssemos a intensidade do pecado, faríamos aquilo que a palavra diz. Íamos até o sangue, ao invés de pecarmos. Seria melhor nós entregarmos a nossa vida a pecarmos. Esta é a verdade e a palavra expressa isso de uma forma clara. No entanto, muitas vezes nós ofendemos Deus com pensamentos impuros, pecado, aquilo que nossos olhos veem na televisão, nos filmes, no YouTube, vai por aí. Aquilo que ouvimos também gera pecado, aquilo que falamos, nossos atos, ações. Irmãos, meios para ofender Deus é que não nos faltam. É isso porque que a santidade é tão exigida para que você não ofenda Deus, só mesmo cultivando a santidade. E José, certamente, ele cultivava a santidade no seu coração e ele preferiu não ofender o seu senhor, nesse caso Potifar, pecando contra ele com a sua mulher. Ele não quis ofender o seu senhor. Agora, imagine, se ele não quis ofender a Potifar, é porque ele entendia que o pecado ofenderia ainda mais ao Senhor, ao Todo-Poderoso. Nós precisamos viver uma vida de fidelidade, seja diante dos homens ou não, seja dentro das quatro paredes da nossa casa ou não, seja no trabalho ou não, sozinho ou não, em cima do monte ou não, no deserto ou não, enfim, onde quer que você esteja, a fidelidade ao Senhor é uma necessidade. Amém? É uma necessidade. Santidade não é uma circunstância, mas é o fruto de um coração comprometido com Deus. Quando nós amamos o Senhor, nós queremos viver a santidade, porque sabemos que a santidade nos aproxima e alegra o coração do Senhor em relação às nossas vidas. E às vezes é preciso corrermos, fugirmos da aparência do mal. José fugiu da aparência do mal. Está certo que ele pagou um preço um tanto quanto salgado, difícil, mas ele fugiu da aparência do mal. Diz a palavra que essa mulher o acusou de importuná-la. Ele foi jogado na prisão lá no Egito, mas tinha por trás um propósito que José também não conhecia. José não era vidente, não conhecia o futuro, e ele não sabia aquilo que Deus tinha preparado para ele. Mesmo assim, não abriu, de forma alguma, não abriu mão da santidade. Preferiu viver a vontade do Senhor acima de todas as coisas. Amém, igreja?
Oh, glórias! Gênesis capítulo 41, versículos 14, depois 39 a 40. Diz a palavra: Então Faraó mandou chamar José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. 39 a 40. Depois disse Faraó a José: Visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa e à tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: Vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro e clamavam diante dele: Inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: Eu sou Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Amém? Irmãos, Faraó não era o nome desse rei, Faraó era o cargo. Faraó era a mais alta autoridade do Egito. O imperador do Egito, vamos colocar dessa forma, o imperador. José era o segundo homem no Império Egípcio. Naquela época, os egípcios eles eram uma potência extremamente grande. E por muito tempo continuaram a ser potência. José, ele tinha uma importância tão grande naquela nação, naquele império, a ponto de as pessoas inclinarem-se diante dele. Outro ponto interessante, o agir de Deus, ele vai além do nosso entendimento. José não era egípcio. José, ele era alguém de fora do Egito. Ele estava ali como escravo. Escravo era uma pessoa que tinha dono, não tinha valor, enfim, era possível vendê-lo, comprá-lo, etc. Uma espécie de objeto. E esse homem Deus tirou da masmorra, como diz a palavra, tirou da prisão e o colocou no segundo posto no Egito. Dá para você entender isto? Às vezes nós não compreendemos o agir do Senhor e certamente não vamos compreender jamais. Gostaríamos, sim, talvez, mas é impossível. Também não sabemos e não compreendemos o agir de Deus. Como Deus age? Aos nossos olhos, ainda hoje, é impossível que um homem, na condição de José, venha, por exemplo, a governar uma nação como o Brasil. É impossível. É impossível, irmãos. E olha que é mais fácil hoje. Agora, nos dias de José, um escravo, veja como Deus agiu. Não há impossíveis para o Senhor. Não há impossíveis, amados. José passou anos esquecidos daquela prisão. Sim, estava jogado na prisão, esquecido ali. Ele trouxe a revelação do que aconteceria. Só que esqueceram José. Esqueceram. Depois, quando vieram os momentos difíceis, Faraó teve aquele sonho, etc. Lembrou-se dele, o mordomo. E a partir daquele momento, ele deu a revelação. Ele falou o significado do sonho. E as coisas mudaram na vida. Tudo o agir de Deus, nada na força do homem, tudo no agir do Senhor. É assim que Deus faz, é dessa forma que Deus age. Deus exalta, amados, Deus exalta, sim, Deus pode exaltar, mas exalta homens fiéis. Os infiéis são exaltados por eles mesmos. Mas os fiéis, Deus exalta. Deus coloca em lugares especiais, mas o princípio é a santidade, olhar para Deus, perseverar, fazendo aquilo que é agradável ao Todo-Poderoso. E certamente, no momento certo, não no nosso momento, o momento que nós entendemos. Talvez José ficou ali, mas olha, está passando o tempo, eu estou aqui ainda, ou esqueceram de mim, enfim, o que será? Sim, provavelmente José tinha também seus questionamentos. Mas
Os questionamentos não estavam acima da sua fé, da sua confiança em Deus. Nós podemos ter os nossos questionamentos? Sim, mas jamais pecarmos contra Deus ou pecarmos contra a soberania do Senhor. Irmãos, às vezes nós achamos que Deus está atrasado, não é assim? Ah, Deus está atrasado, oh meu Deus. Às vezes eu penso que Deus está atrasado na minha vida também. Oh, misericórdia de mim. Mas depois eu lembro-me que o Senhor não pode atrasar. É Deus que tem os seus propósitos e seu tempo. E as coisas, amados, são apenas no tempo do plano perfeito de Deus. Oh, glórias! Creia nisso. Você que é jovem, creia nisso. Você que já tem um pouco mais de idade, creia nisso. Deus não está atrasado em relação a você. É porque não chegou o teu tempo ainda. Vai chegar. Nem que seja o tempo de passar a glória toda na presença do Todo-Poderoso. E esse é o nosso maior prêmio. Aleluias! Amém? Nós precisamos jamais esquecer de Deus e tentarmos abrir as portas que o Senhor as fechou. Nós vamos deixar as portas para que Deus as abra, porque certamente serão abertas no tempo certo, em todos os aspectos. Amém? Nunca nos esqueçamos, o tempo de Deus é perfeito. Oh, glórias! José, irmãos, ele entendeu que o tempo de Deus era perfeito. Aleluias. Queridos, outro aspecto que é necessário que seja abordado, a história de José é muito completa e vale a pena ler esses tantos capítulos de Gênesis, para que nós possamos assimilar ainda mais. Mas, em todos os aspectos, José foi temente ao Senhor. Mas algo interessante, irmãos, é que mesmo fruto de um estado tão difícil, tão complicado, vendido como escravo ainda na adolescência para o Egito, depois perseguido pela mulher, preso, todas as situações complicadas, era para gerar um adulto de 30 anos, cheio de problemas, cheio de dificuldades, amargurado, revoltado com a vida, revoltado com a família, revoltado com todo mundo, querendo jogar pedra em todo mundo. Mas o que a palavra nos mostra, irmãos, era um José que estava com o seu coração cheio de perdão. Cheio de perdão. E perdoar é difícil. É melhor não errar do que pedir perdão. Mas às vezes é preciso perdoar. Perdoar. E sem perdoar, nós não poderemos, com certeza, desenvolver uma comunhão verdadeira com o Senhor. O perdão é a ponte. Coloca isso na tua cabeça. O perdão é a ponte para a restauração da tua comunhão com Deus e também do cumprimento do propósito do Senhor na vida. Se não houver o perdão, impossível que isso aconteça. Gênesis capítulo 45, a partir do versículo 5 diz: Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para aqui. Porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5, em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar a vossa sucessão na terra, e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus que me pôs por pai de Faraó, o Senhor de toda a sua casa, e como governador em toda a terra do Egito. Deixe-me ler também Gênesis capítulo 50, versículo 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois eu vos sustentarei a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou ao coração. Amém? Amados, José, no meio daquela situação toda, havia recebido uma revelação de Deus. Como eu disse antes, ele tinha
todos os motivos plausíveis, aceitáveis, eu acho que até nós concordaríamos com ele, se ao contemplar os seus irmãos, prenda-os, deixa mofando no cárcere, para que eles saibam o que fizeram comigo. Talvez o nosso coração pense dessa forma, quem sabe? Quando nós lemos a história, é muito mais fácil você achar que não. Mas, na prática, no dia a dia, nós queremos queimar, cair um raio do céu sobre a cabeça daqueles que apenas falam alguma coisa contra nós. Vê como são as coisas? Você lendo a história de José, é muito fácil, nós temos um entendimento diferente. Mas, na prática, irmãos, as nossas ações, elas são diferentes. José, no entanto, ele guardou no seu coração não o rancor, ele guardou no seu coração não um ódio, mas ele guardou no seu coração a palavra viva de Deus. E ele entendia que aquela situação toda foi um propósito do Senhor para a conservação dos seus familiares que eram herdeiros da promessa. Certamente Jacó já havia falado aos seus filhos, José conhecia bem a palavra, conhecia certamente a promessa, e ele entendeu que aquele agir, aquela forma de ação tão drástica, tão complicada, mas era a mão de Deus para a preservação da sua promessa. E ali no Egito estava toda a família preservada, a família da qual hoje nós fazemos parte. É o Israel espiritual de Deus. Nós somos parte do Israel espiritual de Deus. Nós não somos israelitas, não somos judeus, mas somos participantes da família do Senhor através desse povo do qual veio Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. José entendia isso, irmãos, e quando ele contemplou os seus irmãos, compadecido, apresentou-se, falou aos seus irmãos, mostrou compaixão, e o Senhor agiu e veio toda a casa, veio Jacó e todos os seus filhos, escravos, servos, enfim, vieram todos e se estabeleceram ali no Egito, numa região rica do Egito. Até nesse aspecto o Senhor cuidou. Os irmãos de José também receberam cargos dentro do império, dentro do Egito. Uns cuidavam de uma coisa, outros de outra, enfim, essas coisas aí. Todos eles foram ocupados. Isso tudo porque o agir do Senhor, de uma forma que ninguém entende. Mas o Senhor faz tudo de forma correta. O Senhor faz tudo de forma correta. No entanto, se não houvesse o perdão no coração de José, se José não fosse um homem perdoador, que perdoou essa situação tão complicada, tão difícil, certamente não teria experimentado o quão bom, o quão maravilhoso é o Senhor, o quão maravilhoso é o Senhor. O homem ferido, abandonado, vendido como escravo, odiado pelos seus irmãos, mas o Eterno o colocou no lugar de destaque, no lugar extremamente importante. Mas ele não estava ali para usufruir da fama e ou da riqueza que certamente estava diante dele. Certamente José tornou-se um homem muito rico, mas ele estava ali para fazer a vontade do Senhor acima de todas as coisas. E essa precisa ser a nossa visão, irmãos. Perdoar aqueles que nos fazem o mal e vivermos a vontade do Senhor, certos que, mais uma vez, eu sempre falo isso aqui, mas lembre-se, você não está de bobeira sobre a face da terra. Você está aqui, Deus te permitiu nascer, porque Deus tem um propósito na tua vida. Deus tem um propósito na tua existência. Compreenda isso. Amém? A história de José, ela nos ensina que nada está fora do controle de Deus. Nada está fora. José foi usado pelo Senhor, fazia parte do plano de Deus. Passou pelas provações, pelos momentos difíceis, mas entendeu que Deus era com ele. E ele mostrou fidelidade ao Senhor. Mostrou uma vida de fidelidade, mesmo quando tudo aparentemente tinha desabado diante dele, desmoronado diante dele. Nós temos que olhar para o Senhor, confiar na mão de Deus,
porque nada está perdido. Apenas faça aquilo que ele te ordenou. Viva a fidelidade. Viva a fidelidade ao Senhor. Amém? Oh, glórias! Difícil, não é? Quem falou que seria fácil? Ninguém falou que seria fácil. O nosso mestre disse que seria difícil. Então vamos acreditar nele, porque já é o primeiro passo da fidelidade, é acreditar no Senhor. Oh, glórias! O salmista já afirmava, Salmo 37, versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Oh, glórias! José entregou o seu caminho ao Senhor, confiou nele e viu a glória de Deus sobre a sua vida. E Deus o honrou, e nem seus ossos ficaram no Egito, porque quando o povo saiu do Egito, levaram os seus ossos para Canaã, para a terra natal dele. Amém? Que nós possamos aprender alguma coisa, lições profundas, maravilhosas, com a vida de José do Egito. Vamos orar, amados. Meu Senhor, nós te louvamos por esta palavra. Quero clamar que tu nos dê sempre a instrução certa, Senhor, para que nós possamos viver a fidelidade que tu exiges de cada um. E assim estejamos dentro do teu propósito, que sejamos úteis às tuas mãos. Oh Deus, abençoe teu povo, guarda teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? José do Egito, lições para a vida. Oh, glórias! Aprendamos com ele. Mensagem 1391.